Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e nessa aula de hoje vamos falar sobre vigas de concreto armado, armaduras balanceadas. Então, observamos que quando temos uma viga de concreto armado e essa viga está sujeita a um determinado carregamento, o momento fletor fará com que nós temos tensões compressivas no concreto e tensões trativas no aço. E muitas vezes, em função desse momento fletor, atingimos a tensão do concreto antes de atingirmos a tensão no aço. Então, dessa forma, observamos que a viga se encontra desbalanceada. Como então passar a ter uma viga com as suas armaduras balanceadas? Vamos ver então? Então, a nossa aula de hoje é uma aula na qual nós vamos falar sobre as chamadas armadura balanceada em uma viga de concreto armado. Então, o que podemos entender como sendo uma armadura balanceada em uma viga de concreto armado? Então, podemos dizer que quando nós falamos de uma viga de concreto armado, falamos de uma viga composta por dois materiais, o concreto simples e as hastes de aço. Observamos, evidentemente, que o concreto e o aço ele tem comportamento diferente em relação às tensões. Então podemos dizer que quando você tem uma viga de concreto armado e essa viga está sujeita a um certo carregamento, esse carregamento ele vai obviamente gerar na viga o que nós chamamos de um momento fletor. E podemos dizer então que nem sempre esse momento fletor que é aplicado à viga fará com que seja atingido simultaneamente as tensões admissíveis no concreto e as tensões admissíveis no aço. Frequentemente podemos dizer que se atinge a tensão admissível no concreto antes de se atingir a tensão admissível no aço, certo? Se todavia a viga for dimensionada de tal forma que possamos atingir simultaneamente as tensões admissíveis no concreto e a tensão admissível no aço, podemos assim dizer que a nossa armadura é sim uma armadura balanceada. É evidente que isso pode ser conseguido ajustando-se convenientemente o percentual de armadura na seção transversal. Quando nós não operamos, quando nós não conseguimos balancear uma viga de concreto armado, podemos dizer que estamos diante de uma situação não econômica, pois não estaremos aproveitando o máximo de resistência dos materiais envolvidos no nosso elemento estrutural. Então, em cima dessa ideia, vamos agora pegar e aplicar exatamente, certo, todo esse conhecimento para a determinação das dimensões de uma armadura balanceada. Vamos ver? Então, vamos observar que nós vamos aqui realizar exatamente a transformação de área. Claro que vamos realizar a transformação de área. Eu estou tendo uma viga mista e para que eu possa determinar as tensões, para que eu possa trabalhar com a equação da flexão, eu vou sim ter que fazer uma transformação de área, já que essa viga é uma viga mista. Então eu vou transformar essa viga, certo, de um material mais resistente para um material menos resistente. Opa! Eu vou transformar quem assim? Eu vou transformar o aço em concreto. Então dessa forma eu vou passar a ter esta área que é a área de concreto acima do eixo neutro e essa outra área aqui que vai ser a nossa área transformada. Observe você que eu fiz uma transformação utilizando o fator de transformação N, onde N vai ser o módulo de elasticidade do aço pelo módulo de elasticidade Q do concreto. Mas veja bem, quando nós fazemos essa transformação, é muito tranquilo observar que eu tenho posição do eixo neutro, eu tenho distância x, que é a distância do eixo neutro até a base superior da nossa viga, e tenho exatamente essa distância d menos x, que é a distância da área transformada até o eixo neutro. Mas olha só, o grande detalhe quando eu estou fazendo agora o balanceamento da armadura é encontrar essa distância x. Sim, muito bem, é encontrar a distância de quem? Do eixo neutro. Mas aí, como eu falei na teoria inicial, eu disse, quando eu quero encontrar a armadura balanceada, eu vou considerar que nós vamos atingir ao mesmo tempo a tensão
no concreto e a tensão no aço. Então eu vou usar uma relação interessante. Eu vou dizer que a tensão do aço pela tensão do concreto é igual a 1. Muito bem. Então eu posso dizer tensão no concreto vai ser o momento de flexão pela distância do ponto mais afastado dessa área até o eixo neutro, que vai ser x pelo momento de inércia. Perfeitamente. Posso dizer que a tensão no aço vai ser, olha, n, o fator de transformação, o momento de flexão, vezes a distância da área transformada até o eixo neutro em função de quem? De y. Muito bem. Ao fazer essa relação, eu passo a ter exatamente, eu corto os momentos e passo a ter que o fator de transformação, d menos x sobre x, é igual a n, d sobre x menos n. Muito bem. E aí eu vou chegar a uma equação que me diz o quê? Que x é igual a d de 1 mais módulo de elasticidade do concreto vezes tensão admissível no aço, dividido pelo módulo de elasticidade do aço vezes a tensão no concreto. É evidente que você está vendo que esse módulo de elasticidade, ele surgiu, ele apareceu aqui devido a n. Olha, você veja que n é o nosso fator de transformação, onde n vai ser o módulo de elasticidade do aço pelo módulo de elasticidade do concreto. Então, você que está aí, o que é que eu posso dizer em relação a x? Qual a finalidade de x? Muito bem, quando eu encontro a posição do eixo neutro, que é essa distância de x, eu consigo agora sim determinar o que? Determinar o meu valor da minha área de quem? Na minha área de aço. Então vamos ver agora, certo? Toda essa equação em uma aplicação numérica para você poder entender como eu posso sim achar o que? Achar a nossa área de aço para que eu tenha dessa forma o que? Uma armadura balanceada. Vamos verificar? Então, olha só essa situação. Para a viga de concreto mostrada na figura, o módulo de elasticidade é de 25 de EPA para o concreto e 200 de EPA para o aço. Sabendo que B, a nossa base, é 200 mm e a distância D que nós temos é 450 mm e considerando que a tensão admissível para o concreto é de 12,5 MPa e para o aço é de 140 MPa, determine a área de aço necessária do reforço, considerando que a viga deve ser balanceada. Muito bem. Então o que é que eu vejo? Em primeiro lugar, eu vejo que nós podemos estabelecer logo o fator de transformação. Sabemos nós que o fator de transformação é exatamente o que? É exatamente o módulo de elasticidade do aço pelo módulo de elasticidade do concreto, que vai ser igual a quanto? A 8. Então, em função disso, eu posso aqui verificar o que? Que é a nossa equação que nós temos quando eu faço exatamente a relação da tensão admissível do aço para a tensão admissível do concreto, eu chego na equação onde eu passo a ter x. Então, substituindo os valores, eu vou ter d, que vai ser a nossa distância, eu vou ter exatamente o valor de n, que vai ser 8, eu tenho a tensão do aço, tensão no concreto, e vou achar exatamente que x vai ser igual a 18,75 milímetros. Muito bem, se x é 18,75 milímetros, eu agora sei a posição do eixo neutro, mas agora eu posso afirmar o que? Eu tenho duas áreas, eu vou verificar que o somatório do momento de inércia de área tem que ser igual a zero. É a condição que nós temos de equilíbrio. Então, se eu tenho essa condição, eu